Fala pessoas, tudo bem? Avançando no nosso curso, hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso de modelos animais em investigação científica nas neurociências. Tá? Essa aula ela tem duas partes. Hoje eu apresento as partes conceituais e tudo mais, e na próxima aula a gente vê alguns desses modelos em ação. Tá? Bom, primeira coisa, é importante a gente entender o que é um modelo, certo? Um modelo ele vai representar uma simplificação, tá? Uma redução de um fenômeno, de uma situação, de um contexto aos seus elementos essenciais. Tá? Então, por exemplo, tá? Você vê aqui essa foto minha aqui de uns, sei lá, 10 anos atrás. Você tem a arte desenvolvida pelos alunos no meio da aula. Então eu tenho 3 caricaturas aqui, certo? Cada uma num estilo diferente, tá? Só que as 3 elas apresentam simplificações da imagem que eu tecnicamente represento, só que com elementos centrais: barba, óculos, né? Embora uma esteja sem, tá? O formato bizarro do nariz, formato do cabelo e tudo mais. Então, os modelos, eles são simplificações de forma com que o que é mais essencial, o que é mais representativo, não seja removido, ele esteja presente. Tá? Não é uma cópia fiel, tá? É uma simplificação. Então, aqui em cima a gente tem o conjunto das reações completas do modelo do que a gente entende como fenômeno de fotossíntese. Toda a bioquímica do processo. Tá? Desde todas as reações da chamada fase clara e todas as reações da fase escura. Aqui embaixo, como realmente costuma ser representado no ensino médio. Tá? Então você tem uma simplificação do fenômeno, mostrando as reações da fase clara e as reações da fase escura, com um desenhozinho mostrando o que é mais essencial. Tá? Quais são os reagentes, quais são os produtos e aonde mais ou menos ocorre cada fenômeno. Então, quando você fala no modelo, o modelo, tá? Eles são coisas que na hora em que você olha, você consegue identificar que aquela coisa ali, ela representa aquele objeto real, aquele fenômeno real. Então, se você tem um carrinho, um carrinho de rolimã, o que ele tem que ter? Ele tem que ter as rodas, ele tem que ter o volante, o direcionador e o local para você sentar. Então isso representa um carro. Você olha isso, você vê. Tá? Então um cavalinho de madeira, tá? Uma boneca, essas bonecas chiques hoje que são mais complexas até, né? São mais próximas da realidade do que da simplificação, né? Que você consegue dar comida para ela, ela faz cocô e tudo. As fraldas são uma fortuna e por aí vai indo. Tá? Então, esses são princípios. Você olha e você consegue identificar a essência. Tá? Quando a gente vai para a pesquisa, tá? Na investigação, aí entra o conflito das áreas de formação. Por isso que a gente tem que sempre saber para quem que a gente está falando e com quem que a gente está falando. Às vezes os sujeitos entram em conflitos, em debates, e aí às vezes o debate ele não é tão interessante porque é uma questão de área de formação, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala em modelo animal em biologia, tá? Em biologia a gente geralmente é treinado, a gente aprende que o animal que você utiliza como objeto de estudo é que é o modelo. Então, o modelo animal em primatas, o modelo animal em roedor, o modelo animal em peixe-zebra, em zebrafish, tá? Então, modelo animal em drosófila e por aí vai indo.
tá? Então, para quem trabalha investigação científica em biologia, em geral, o animal é o modelo, certo? Não importa se você está fazendo estudo de comportamento, neurociência, genética, bioquímica, biologia molecular, não importa, tá? Por outro lado, na área de humanas e na psicologia, tá? A tendência é que eles usem o termo modelo para o procedimento, para a ferramenta que está sendo usada para o teste, tá? Então, se o cara estuda comportamento tipo ansiedade, então o aparato, a ferramenta que ele usa é que é considerado modelo. O modelo de estudo de ansiedade, o modelo de estudo de aprendizagem, o modelo de estudo de comportamento inato. Tá? Então, é preciso ter esse cuidado. Algumas pessoas, para facilitar o entendimento e reduzir esse tipo de discussão, tá? Que é uma área, outra área batendo na outra, desnecessariamente, o que eles fazem é usar o termo modelo como ferramenta, como o pessoal da psicologia usa, e usar o animal como um organismo modelo. Pronto. Então eu tenho uma forma de apaziguar a situação. Bom, quando você vai construir um modelo, tá? A construção do modelo ele requer 4 elementos centrais. Não é só eu ter uma ideia e eu simplificar a pegar o que eu considero que é essencial para o estudo do meu fenômeno, tá? E mandar ver. Tá? O desenvolvimento dos modelos ele envolve algumas condições. A primeira coisa depende do que a gente chama de zeitgeist, certo? Que para Haeckel é o que a gente chama de espírito da época, tá? Seria o que é o conhecimento daquela época ali, o que é como se grosseiramente o que é que está em evidência naquele momento, naquela condição histórica do mundo. Então, um exemplo, tá? A visão de mundo, segundo a Newton, considerava a mecânica, enquanto que 2 séculos depois, quase, a gente tem a visão da relatividade. Tá? A influência dos campos gravitacionais e a velocidade da luz, elas são um pouco diferentes do que Newton projetava. Então você tem que em cada momento, principalmente quando você fala em ciência, você tem uma visão de mundo diferente e isso permite com que você faça leituras diferentes, tá? Então, por exemplo, eu não posso, quer dizer, poder eu posso, mas eu não teria muito sucesso em desenvolver uma máquina para viajar no tempo no século XXI, certo? Por quê? Porque hoje a gente, o conhecimento que a gente tem hoje torna inviável isso acontecer, certo? A forma com que a gente enxerga o mundo, isso inviabiliza a gente entender que isso é possível. Existem modelos teóricos, mas não existem ferramentas práticas que permitam com que isso aconteça. Tá? Então, por exemplo, em neurociências no século XXI, o que se estuda muito atualmente alguns dos transtornos que a gente vai discutir no final um pouquinho dessa aula e na próxima. Tá? Então, situações como depressão, ansiedade, tá? Estresse pós-traumático. Então, nesse momento, são mais facilmente estudados do que há 30 anos atrás, digamos assim. O espírito da época agora é outro.
mesmo porque a gente tem tecnologia que permita isso acontecer. A gente tem conhecimento teórico que permita a gente conhecer. Tá? Então, existem fenômenos que só podem ser estudados, que vão ser mais facilmente estudados segundo o momento histórico. Tá? O segundo elemento importante para o desenvolvimento do modelo é o estado da arte da ciência. Tá? É o que se conhece, né, no campo teórico prático da investigação científica sobre aquilo que você quer estudar, certo? Então, por exemplo, nos últimos 20 anos, principalmente, no campo das neurociências, surgiram muitas novas classificações sobre doenças e novas variações, certo? Principalmente em nível de escala. Doenças em que são classificadas como níveis mais leves, brandos, intermediários, tá? E mais graves. Tá? Para algumas doenças, isso é um grande avanço no conhecimento, porque a gente sabe hoje, por exemplo, que existem níveis diferentes de autismo. Tá? O autismo ele é um espectro hoje. Não é mais o sujeito autista e o não autista. Certo? O autista não é aquele sujeito que não interage socialmente, que é extremamente genial só. O autismo ele não precisa ser um sujeito extremamente inteligente, hábil numa determinada tarefa. Hoje a gente sabe isso. Tá? Então, o nível de conhecimento ele é importante para você saber se é viável o que você propõe para estudar um fenômeno. O terceiro elemento importante no modelo é a pontualidade. Lembra, o modelo ele é a simplificação da essência. Então, se você deixar informações demais, isso vai fazer com que você tenha conflito de interpretação, conflito de análise. Tá? O seu modelo é de quê? É um modelo de agressividade. Tá? Então, eu tenho aqui dois sujeitos lutando numa competição aqui de arte marcial, provavelmente judô, e aqui em cima aqui eu tenho o peixinho de briga lá, que é o Beta Splendens, o peixe de briga do Sião, certo? Então, aqui eu posso estudar o fenômeno de agressividade. Eu posso manipular o ambiente do animal, interagindo ou não interagindo com outros coespecíficos, alterando o ambiente em que ele está inserido e ver o quanto que isso impacta na agressividade dele ou não. Ou seja, é um estudo de agressividade. Tá? Aqui eu tenho a caixa do prazer aqui, o ratinho ele tem o eletrodo na cabeça aqui, tá? E aí quanto mais ele bate na tecla lá, mais ele sofre descarga elétrica, tá? E aí dependendo da posição em que o eletrodo está inserido na cabeça dele, ele vai sentir dor ou vai sentir prazer, certo? Depende da inserção. E aí a gente vai ver o comportamento dele lá, de teclar mais ou não teclar mais. Tá? Então, eu posso ter um modelo de estudo para drogas, como é o caso aqui, certo? Ambiente de aprendizagem. Então, todas essas situações elas são importantes. É importante a gente entender que na hora que você quer estudar um fenômeno, principalmente um fenômeno biológico ou uma psicopatologia, se você não reduzir ele a um ponto essencial, você vai ter tanta coisa para analisar que vai ficar difícil você ter um controle do laboratório do fenômeno que está sendo analisado. Tá? E para isso a gente entra no último elemento, que é a redutividade. Tá? Quais são os elementos que são essenciais e primordiais e que têm que estar presentes no teu ensaio, que são representativos para estudo daquele fenômeno. Então, aqui a gente tem lá um ratinho dentro de uma caixa que é um campo aberto.
Tá? O que a gente vê aqui na representação do mapa de deslocamento dele? Tá? Então, que ele passa muito tempo, ó, na borda e um pouquinho ele dá umas passadas pelo centro do aparato. No centro mesmo, bem pouquinho, né? Em relação ao centro. Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem um ambiente simples. Tá? Você coloca o animal ali, a primeira vez dele no ambiente, coloca ele no centro e ele vai se deslocar livremente. Entendendo do animal, ele tem a tendência a explorar. Só que num ambiente novo para ele, a tendência é um desconforto. É um risco potencial, ele não conhece o ambiente. Então o que ele vai fazer? Ele vai para as bordas. Nas bordas, ele está menos exposto do que no centro. Nas bordas, as paredes representam não vem nada de trás aqui de mim. Então é só eu ficar atento. Então, você tem uma condição aí em que claramente o animal tende a apresentar o que a gente chama de comportamento de tigmotaxia, que fica mais na borda. E nesse sentido aí, bonitinho, ele está manifestando sinais ansiosos. Tá? Um comportamento que seria semelhante à ansiedade. Pensa você lá no teu primeiro dia de aula na graduação. Tá? Na hora que você entrou naquele ambiente novo, desconhecido para você. Tá? Em geral a gente não está muito seguro totalmente. Na hora que a gente entra na sala, a gente tende a procurar cadeiras na periferia, certo? Ou no fundo, ou nas bordas, nas laterais, certo? Dificilmente, se houverem cadeiras mais no canto, você vai sentar no centro. A não ser que seja uma pessoa muito segura de si ou que tenha algum problema mental, certo? Bom, além daqueles elementos, é preciso entender dentro do fenômeno que você está usando o que se conhece para o uso de animais nos estudos. Tá? Por quê? Porque, em geral, você vai precisar conhecer a biologia, a ecologia daquele outro animal, de tal forma para compreender se o fenômeno que você quer estudar também é conhecido ou parcialmente conhecido naquela espécie que você vai usar. Lembrando que quando você está trabalhando com animais, principalmente se você estiver trabalhando com animais vertebrados, é condição que esse trabalho, essa investigação, ela seja aprovada numa comissão de ética para usos animais previamente, né? Tá? Então, se você tem aprovação ética, você pode executar o que foi planejado nisso. Tá? Bom, isso só para vertebrados, tá? Para animais que não são classificados como vertebrados, isso não é necessário. Mas não esqueçam que, indiferente se o animal é vertebrado ou é invertebrado, você está usando ele para pesquisa, então você precisa gerar condições que sejam associadas ao bem-estar do animal. Tá? Não esqueça disso. Então, avançando. Então, um elemento que é importante para a gente estudar são as analogias e as homologias. Tá? Quando você estuda lá a evolução, aqui está numa forma simplificada, mas que é o suficiente para entender. Lembra que analogias, tá, são aqueles fenômenos, aqueles elementos, aquelas estruturas que têm a mesma função no ecossistema para o animal, mas que têm origem embrionária e origem biológica diferente, certo? Tá? Então, quando você pensa, vou usar logo o exemplo do meio aqui. Quando você pensa aqui numa libélula voando e quando você pensa numa ave aqui voando, ambas têm asas. Para que é a asa? A asa é para locomoção, para o deslocamento aéreo, certo? É a mesma função. Só que tem tem origens, diferentes. Tá? Enquanto que nos insetos a projeção da asa é uma projeção do dorso do animal, tá? Na ave é uma modificação dos membros superiores, certo? Então perceba,
têm origem evolutiva diferente, o que indica que esses animais eles são, de certa forma, um pouco distantes evolutivamente, mas eles passaram, ou de alguma forma, os ancestrais, por mecanismos de seleção semelhantes. Tá? Então, você tem como usar isso como elemento análogo. Tá? Por outro lado, as homologias elas têm um aspecto diferente. Quando você fala em homologia, você está levando em consideração indivíduos que estão mais próximos evolutivamente, certo? Que tem uma relação de parentesco, do desenho, na análise filogenética estão mais próximos, certo? Mas que as estruturas, os fenômenos analisados, eles têm finalidades diferentes, porque em geral esses animais eles podem ter sofrido mecanismos de pressão seletiva ou posição em ecossistemas diferentes. Tá? Então, quando você pensa na variação do aparelho bucal em insetos, você vai ter que anatomicamente as peças elas são diferentes, mas elas têm a mesma origem evolutiva, certo? Só que com mecanismos de seleção dos grupos de forma diferente, você vai ter aparelhos bucais que são para generalistas, tá? São aparelhos bucais picador-sugador para sangue, lambedor para pólen e néctar, carnívoros para trituração e por aí você vai indo. Tá? Então, nesse sentido, é importante você entender que existem necessidades em que, para você utilizar mais adequadamente o animal, você precisa saber se dentro do seu fenômeno, qual se o seu animal ali ele tem essa característica, seja ela de origem homóloga ou de origem análoga, que te permita fazer uma análise de semelhança, certo? Então, na hora em que você vai estudar um fenômeno humano, um comportamento humano, por exemplo, que é uma das coisas que eu faço, você precisa conhecer bem a ecologia do bicho. Tá? Então, um exemplo aqui. Duas coisas que são importantes é ter cuidado. Tá? Na hora em que você vê um cachorro e o cachorro sorri, o cachorro fica triste, o cachorro ele abana o rabo, tá? Você não pode dizer que o cachorro está feliz, que o cachorro está triste. Tá? Por quê? Porque a alegria, tristeza, ansiedade, medo, eles são termos que foram empunhados para nós, humanos, que explicam os nossos comportamentos. Tá? Para ele, teria que ter um outro termo, certo? Para não usar um outro termo, em geral, a gente aplica o termo comportamento semelhante a, certo? Tá? Então, na hora em que você tem aqui, ó, os olhos, a expressão da criança, tá? E em cima você tem a expressão do cachorro, certo? Então você olha aqui a imagem de linha de baixo, de linha de base, tá? Que é o antes. Aí você apresenta uma condição vantajosa para a criança, algum alimento, alguma coisa para essa, e aí você tem a expressão de felicidade, a notória, certo? Só olhando os olhos, não precisa nem dos restos. Tá? No cachorro a mesma coisa, certo? Na hora que você apresenta uma condição negativa, que vai fazer a criança chorar alguma coisa, ou que vai ameaçar agredir o cachorro, alguma coisa nesse sentido, a expressão é a mesma coisa. Então, o que você tem é que perceba que a manifestação visual,
E o nosso entendimento, a nossa interpretação do que seria, aspas, feliz e triste, a gente consegue visualizar isso em humanos e em cachorros. Na realidade, existem estudos bem recentes que mostram que alguns cachorros que têm modificação na musculatura ao redor dos olhos, que conseguem, aspas, aí, né, manifestar expressões mais próximas dos humanos, são aqueles que tendem a ser mais adorados por humanos, certo? Então isso é o que? Foi um mecanismo de seleção de raças ao longo das gerações. Então, ao invés de você dizer que o cachorro está com medo, que o cachorro está triste, tá? É muito comum a gente colocar semelhante a, porque aí evita a antropomorfização, certo? Em que você dá a um animal uma característica humana, certo? Isso, assim como a gente tem a chamada animalização, que é quando você dá ao humano uma característica animal. Quando você diz que um sujeito, que uma mulher lá, olha, uma gatinha, a mulher não é uma gatinha. O que é uma gatinha? Uma gatinha é um gato pequeno, certo? Isso. Se você está adjetivando aquilo, é uma animalização de beleza ou do que for, tá? E existem as vantagens de você utilizar modelos animais, elas permitem chegar a determinadas conclusões, tá? Seja nas analogias e nas homologias de abuso. Tá? Então, por exemplo, esse trabalho aqui ele é um trabalho muito interessante, tá? Que ele mostra que indivíduos humanos e peixes, os guppies, eles apresentam evidências de dois sistemas numéricos de discriminação numérica, certo? Então, basicamente, o que o cara fez foi estudar grupos de estudantes universitários na Itália e os peixinhos dele, e ele conseguiu identificar que as crianças, os universitários e os peixes, eles discriminavam numericamente uma quantidade de indivíduos ou quantidade de objetos de maneira equivalente. Então, obviamente, você não vai passar um teste de um igual ao outro, você vai fazer uma analogia, né? Então, na hora em que você tem lá os universitários, você coloca eles para olhar objetos, olhar peças e fazer uma noção rápida de observar onde tem mais objetos, aqui e ali, de tal forma que não dê para o sujeito, por exemplo, contar. E na hora em que você faz a mesma coisa com os peixes, da espécie que ele usou, em grupos diferentes, você vê para onde o animal desloca mais. Nessa espécie, você tem que é uma espécie social. Então, ela tende a viver mais em bando do que sozinho. Então, até um certo ponto, que se ficar com gente demais, grupo demais, já é ruim. Então, você coloca grupinhos de 5 sujeitos e no outro grupinho de 10. Ele vai ter uma preferência para ficar num grupo de 10. Então, ele tende a se deslocar para onde tem mais. E aí, na tarefa com os humanos, você faz isso. Mas, embora esteja fazendo parecer simples aqui, claro que para a gente contar tem uma lógica. Para o animal, a gente não pode dizer que ele está contando, certo? Porque contagem seria uma antropomorfização do animal. Tá? Mas isso permite a gente entender que compreender tamanhos de populações pode ser uma vantagem para esses animais, de tal forma com que a vida social ela tende a ser menos perigosa do que a vida em pequenos grupinhos ou isolados. Então isso dá uma ideia de que essa habilidade ela é uma habilidade de certa forma conservada evolutivamente. Bom, então é importante a gente entender hoje
que no século XXI, principalmente com as grandes contribuições da genética e da biologia molecular, a gente entender os genomas dos animais e as comparações que permitem a gente fazer os desenhos genéticos e filogenéticos, permitem a gente ver que a gente não está tão distante evolutivamente de determinadas espécies. Tá? Até o século XVIII, principalmente, né, meados do século XIX, os animais que eram preferencialmente utilizados em pesquisa eram cães, gatos, porcos e cavalos, certo? Tá? Bom, só que esses animais, eles são animais domesticáveis, né? São animais do nosso convívio. Então, foi daí que surgiram as sociedades protetoras dos animais, mesmo porque a gente viu em algumas aulas como é que funcionava a pesquisa, né? A aplicação de anestesia era rara ou ausente, os animais eles sofriam, tá? Havia muito maus tratos para a gente ter o conhecimento que a gente tinha na época. Tá? E aí foram criadas sociedades protetoras dos animais, regras e condições e tudo mais. E aí os caras deslocaram o estudo desses animais que eu citei mais domesticados para estudar rato, certo? Por que rato? Porque rato ninguém criava, certo? Literalmente foi isso, certo? Deixa o meu cachorro, o meu gatinho e vai pro rato que ninguém liga, tá? Na realidade não é uma simplificação assim, né? Mas o que os caras observaram? Que ratos também são mamíferos, então conservam determinadas características e eles poderiam manipular para estudo em anatomia, em fisiologia e por aí vai indo. Tá? Obviamente, principalmente no século passado e no século atual, as questões que envolvem a ética em pesquisa elas têm desenvolvido bastante e não é assim de maneira tão simples. Tá? E o avanço na área molecular permite com que a gente perceba que a gente tem aprendido que alguns fenômenos eles são conservados de maneira análoga ou homóloga e que existem mais semelhanças nossas entre entre os ratos e as outras espécies do que a gente imaginava. Então, de maneira geral, o uso de outros animais contribuíram e contribuem para a investigação científica de maneira tão significativa quanto o uso só de ratos. Tá? Então, por exemplo, tá? Quando você compara o genoma humano com o de determinados primatas, isso vai dar uma homologia de mais de 90%. Tá? A do rato, aproximadamente 85%. E em determinadas espécies de peixes, lá como o zebrafish, por exemplo, isso dá 70%. Certo? Na hora em que você tem essa homologia, e se você vai estudar um determinado fenômeno, e daquele fenômeno você aprende, você sabe que os genes que são genes de interesse para você são genes que essa espécie aqui manifesta também, então você pode utilizar aquela espécie como ferramenta para entender aquele fenômeno, certo? Então, por exemplo, a gente trabalha com peixe no laboratório porque a gente entende que os fenômenos que nos interessam, eles são fenômenos de certa forma bem esclarecidos, o mínimo necessário nas questões que envolvem o conhecimento científico, a pontualidade, a redutividade estão bem claramente descritos. Então a gente pode manipular as condições para estudar a variação de fenômenos. Tá? E ao mesmo tempo, estudar com peixes para a gente ocupa menos espaço e sai mais barato. Tá? Porque você precisa de um ambiente menor e você pode. São animais que ocupam menos espaço e por aí vai indo.
Então, dá para você estudar qualquer coisa? Não, certo? Mas determinados fenômenos, objetos, situações podem ser estudados. Tá? Bom, e para a gente chegar perto do final dessa primeira aula, nesse conteúdo. Tá? Quando a gente estuda, por exemplo, peguei o exemplo para a gente estudar psicopatologia. Tá? Quando você estuda psicopatologia, tá? Algumas pessoas elas consideram acham que as psicopatologias são as doenças típicas comuns do sistema nervoso. Tá? Não é. Tá? As psicopatologias elas representam elementos mais complexos. Tá? Você tem uma amplitude maior. Quando você fala em psicopatologia, você está falando no estudo de fenômenos anormais, tá? Em estados mentais patológicos no cérebro do indivíduo. Tá? Você está levando em consideração uma anormalidade que tende a ser alastrada. Tá? Por quê? Porque como você está falando de um elemento que é considerado anormal, tá? A tendência é que aquilo impacte a circuitaria e como você sabe que existem comunicações sinápticas e redes de integração entre as áreas, isso impacte o cérebro do indivíduo e de certa forma prolifere para o resto do corpo em partes, em fenômenos, em áreas específicas. Certo? Então a gente já sabe que estudar o sistema nervoso ele é um pouco complicado, porque o cérebro de um indivíduo não é igual ao cérebro de outro indivíduo, por causa do componente genético, por causa das experiências da árvore de aprendizagem dos períodos críticos. Tá? Então, na hora em que você vai estudar a psicopatologia, a mesma coisa precisa ter em mente. Entender que você tem alterações patológicas e que, lembra, alterações em estados mentais, eles representam modificações que podem ser associadas à percepção, certo? Então, alterações visuais, alterações auditivas, alterações de reconhecimento. Tá? Então, por exemplo, se você vai estudar psicopatologia, qual que você vai estudar? Tá? Você precisa entender que toda psicopatologia ela possui, ela tem que possuir dentro lá daqueles elementos que eu falei lá no início, um conhecimento mínimo necessário para você saber o que está acontecendo. Existem fenômenos atuais, tá, que eles estão começando a ser descritos e que você não sabe qual é a base histopatológica do negócio. Aonde que está o problema? Tá? Há alguns anos, uma aluna veio apresentar uma proposta de trabalho em que ela queria trabalhar com queria que a gente organizasse um fenômeno no chamado síndrome do coração partido. Tá? Bom, é um fenômeno que ele é interessante de ser estudado, só que ele tem baixa descrição, tem pouca aderência nessa área de estudo. Então, a gente não tem certeza do fenômeno em si e de que maneira isso impacta o cérebro do cara. Então fica difícil nesse momento em que a gente está, com o nível do conhecimento sobre o fenômeno, desenvolver algo. A gente já ficar no campo da especulação. Então, na hora em que você vai trabalhar escolher uma psicopatologia de interesse, você precisa compreender a histopatologia envolvida. Tá? Você tem que ter algum tipo de alteração neuronal, certo? Tá? Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, tá? Você sabe que você tem a formação das placas beta-amiloides, tá? Que é uma consequência da alteração da estrutura da proteína tal. Então, a proteína ela altera a estrutura e essa alteração da estrutura
permite com que o desenvolvimento dos microtúbulos sofra desintegração. E essa desintegração vai provocando a morte neuronal. E essa morte neuronal vai permitindo a evolução dos sintomas daquela doença. Tá? Então, aqui está bem descrito. Você começa com uma alteração molecular e essa alteração molecular ela evolui para impactar células em si. E isso vai impactar o tecido daquela região. Então, nesse sentido, você já tem uma origem. Não dá, pessoal, para achar que a doença vem do nada. Não existe doença sobrenatural em ciência, sem origem. Tá? Ela tem que ter uma origem. Tá? O fato de você não conhecer a origem não quer dizer que ela não exista. A gente ainda só não tem o conhecimento daquilo, precisa de mais investigação. Tá? Então, você precisa entender a origem histopatológica daquilo, a normalidade associada, conhecer quais são as síndromes associadas, então quais são os sintomas que vão ser desenvolvidos a partir daquela alteração histopatológica e, por último, compreender o decurso temporal, né? Conseguir prever, ou seja, saber como que a doença ela vai evoluir para você entender quais são os estágios e saber, dentro do seu fenômeno, do seu objeto de estudo, aonde que você quer manipular. No início da doença, no estado intermediário, lá atrás, lá na frente. Então, por exemplo, esquizofrenia, a gente sabe que para estudo de esquizofrenia existiram e existem várias hipóteses, que antes eram até classificadas como teoria. A teoria serotoninérgica, a teoria glutamatérgica, a teoria do desenvolvimento neural e por aí vai indo. Tá? Algumas dessas teorias elas já se mostraram falhas, então viraram hipóteses, e outras ainda estão em análise. Tá? Mas o que a gente sabe hoje com relação à esquizofrenia? A gente sabe que determinados medicamentos eles têm eficácia no tratamento. Então, por exemplo, o uso de antagonistas do receptor dopaminérgico D2, tá? Enquanto que outras drogas elas podem induzir a ocorrência de fenômenos esquizofrênicos. Tá? Então a gente já sabe que aquilo ali altera o funcionamento do tecido. Tá? E aí a gente sabe também que a esquizofrenia ela é um fenômeno que ela tende a se manifestar, fora a versão precoce dela, que ela tende a se manifestar por volta ali dos 18, 20 anos, 22 anos do sujeito, certo? A gente sabe também que a esquizofrenia ela pode ser desenvolvida através do abuso de determinadas drogas, certo? Em qualquer momento da vida, certo? E aí você consegue entender também como que a doença ela avança, certo? Quais são os sintomas, quais são as modificações no cérebro do sujeito e como que isso permite você entender como que cada área está sendo impactada e, consequentemente, como que cada fenômeno está sendo, fenômeno biológico está sofrendo associação a isso. Na depressão, nosso último exemplo, a mesma coisa. Tá? Então, a gente sabe, tá, que a tendência, a história do fenômeno permite a gente entender que em depressão você tem uma redução drástica da atividade neuronal. O sistema nervoso ele tem uma redução no padrão de atividade. Tá? E embora existam conflitos com relação à base molecular e tudo mais, a psicopatologia, a gente não pode chamar de doença porque é um
transtorno, é um distúrbio, é uma situação mais complexa. Doença é algo mais simples e pontual, certo? Por isso que a gente não chama de doença depressão, doença ansiedade, doença fobia. A gente chama de síndrome, transtorno, tá? Distúrbio, porque você tem um conjunto de sintomas associados, tá? Então, embora o transtorno ele tenha conflitos de linhas de pesquisa diferentes com relação à sua origem, tá? Algumas coisas são muito claras. Você tem uma redução severa da atividade cerebral generalizada, tá? Isso ocorre principalmente no lobo frontal, certo? Com impacto na região do giro cingulado também, tá? E o comportamento de interação social, avaliação de risco e uma série de outras coisas. O sujeito fica comprometido. Tá? E você sabe, já claramente descrito, principalmente na clínica, qual é o decurso temporal previsível daquela doença, como que ela avança e como que ela evolui. Para nossa sorte, hoje, tá? Para a depressão, você tem uma série de medicamentos de classes diferentes que são extremamente eficazes na minimização da síndrome, certo? Então, os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, eles são bastante eficazes na minimização dos sintomas da doença, certo? Não tem cura, como as outras doenças que eu mencionei, Alzheimer e esquizofrenia, mas tem um tratamento bastante eficaz para a melhoria da qualidade de vida do sujeito. Tá? Então, esses transtornos, eles podem ser manipulados em laboratório, conhecendo quais são os genes que estão associados. Você consegue gerar animais geneticamente modificados, por exemplo, que podem ser utilizados em laboratório para que você teste novas drogas, teste novos medicamentos, conheça mais profundamente um fenômeno. Tá? Ou você pode, não precisa ser uma tecnologia tão avançada assim, você pode utilizar drogas, tá, que induzam a realização, a ocorrência de um determinado transtorno, e depois você pode tentar reverter esse transtorno, certo? Com um tratamento social, com um tratamento medicamentoso naquele animal, para verificar se isso é eficaz. Isso, de uma certa forma, é o que a gente tenta fazer no laboratório. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula com relação a esse assunto. Na próxima aula, eu vou apresentar alguns exemplos, tá, de uso de ferramentas e animais que permitem a gente estudar essas coisas todinhas aí que eu mencionei hoje. Tá bom? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Grande abraço.